Eu vou iniciar essa revisão falando primeiro das principais ações do sistema simpático. Coloquei aqui as principais, vou chamar de principais, aquelas que são afetadas pelos fármacos que nós vamos comentar na sequência. Então, quando há uma ativação do sistema simpático, haverá um aumento da liberação de noradrenalina em várias partes do corpo e nos vasos sanguíneos, essa noradrenalina ela vai ativar receptores alfa-1, o que promove uma vasoconstrição. Isso acontece na maioria dos vasos periféricos. Então, essa vasoconstrição acarreta num aumento da resistência vascular periférica e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Há também a ativação de receptores beta-1 no coração, e isso aumenta a frequência cardíaca, não apenas a frequência, mas também a força de contração cardíaca. Isso leva a um aumento do débito cardíaco, que também culmina com o aumento da pressão arterial. Nas vias respiratórias, essa noradrenalina vai ativar receptores beta-2 adrenérgicos, que vai dilatar os brônquios, vai causar uma broncodilatação. Nos rins, na bexiga urinária, a noradrenalina vai ativar receptores beta-2 no corpo da bexiga e alfa-1 na saída da bexiga, no esfíncter. Isso vai causar uma retenção urinária. Então, ela dilata o corpo e contrai a saída. Então, a pessoa vai ter dificuldade de urinar. A ativação de receptores alfa-1 na próstata vai promover contração da musculatura lisa da próstata. Tá? Isso pode obstruir o canal da uretra e dificultar a micção. No intestino, também vai haver a ativação de receptores beta-2 adrenérgicos. Isso vai diminuir os movimentos intestinais, o peristaltismo, o que pode culminar com uma constipação intestinal. E no fígado, a ativação tanto de receptores beta-1 quanto beta-2 vai fazer com que o fígado aumente a produção de glicose. Isso pode aumentar a glicemia. Tá? Então, essas são as principais ações que ocorrem. Vou falar aqui dos principais usos terapêuticos dos agonistas adrenérgicos. Então, eu vou começar falando aqui dos agonistas que apresentam uma certa seletividade por determinados receptores. Todas essas drogas que eu vou comentar agora, elas são classificadas como agonistas de ação direta. Isso significa que elas são capazes de se ligarem no receptor e ativar esses receptores da mesma maneira que a noradrenalina. Então, nós temos aqui os agonistas alfa-1 adrenérgicos. Essas drogas são os exemplos: fenilefrina, oxmetazolina e nafazolina. Essas drogas elas são muito usadas em forma de solução nasal para tratar congestão nasal. Tá? Então, por exemplo, você instila uma solução de oxmetazolina na narina, ela vai ativar receptores alfa-1 e vai promover contração do vaso. A congestão nasal acontece devido à dilatação dos vasos que obstruem a passagem de ar. Quando ativa receptores alfa-1, esses vasos vão contrair e vai desobstruir a passagem do ar ali pelas narinas. Então, o agonista alfa-1 faz isso caso seja usado, né, em solução nasal. Já o agonista beta-1, a dobutamina, o exemplo aqui, ela vai ativando receptores beta-1 no coração, vai estimular o coração. Então, é muito usada para tratar parada cardíaca, tá? Porque vai aumentar a atividade, vai estimular o coração. Nós temos ainda
os agonistas beta-2 adrenérgicos. Nós temos aí uma variedade grande de medicamentos, de fármacos, que são agonistas beta-2. Então nós temos aí o salbutamol, fenoterol, são os mais comuns, né? São os que são dispensados no SUS, mas nós temos todos esses outros. Essas drogas, por ativarem receptores beta-2 lá nas vias respiratórias, elas são usadas para tratar, para promoverem broncodilatação. Então, em crises de asma, tratamento de asma, de bronquite, enfisema, problemas respiratórios onde ocorre broncoconstrição. Então, essas drogas vão dilatar os brônquios e reverter esse problema. Só que nós temos, existe também receptores beta-2 no útero, na musculatura do útero. E a ativação desses receptores no útero promove relaxamento do útero. Então, essas drogas também podem ser usadas para a prevenção de parto prematuro. Então, aquela gestante que está correndo risco de ter um parto antes do período certo, vai usar uma droga dessas para manter relaxada a musculatura do útero e prevenir esse parto prematuro. Nós temos ainda os agonistas adrenérgicos que não são seletivos. Quer dizer que ativa todos os receptores, alfa-1, beta-1, beta-2, tá? Todos eles. Então nós temos aqui 3 drogas: a adrenalina, a noradrenalina ou a dopamina. Elas são usadas principalmente em situações de emergência, porque o tempo de ação dessas drogas é curto. Tá? Então, elas são usadas principalmente para tratar broncoespasmo. Espasmo quer dizer que contrai os brônquios, né? Em situações em que os brônquios estão contraídos. Por exemplo, uma parada respiratória, numa crise severa de asma. Então, elas são usadas para reverter esse quadro. Choque anafilático. Choque anafilático é uma situação de extrema, né, uma situação extrema de uma reação alérgica. Então, no choque anafilático, a pessoa vai ter edema de glote e não vai conseguir respirar. Como essas drogas dilatam os brônquios, a pessoa vai se recuperar, vai voltar a respirar. Também são usadas em situações de parada cardíaca. Tá? Parada cardíaca, o procedimento é fazer a massagem torácica. Caso não resolva, usa-se o desfibrilador. E caso não resolva ainda, aí pode-se injetar uma dessas drogas. E no caso da adrenalina, ela às vezes é misturada, é associada com anestésicos locais. Então, a ampola do anestésico já vem misturado uma certa quantidade de adrenalina para promover vasoconstrição no local onde o anestésico vai ser aplicado e impedir que esse anestésico seja absorvido, seja removido do local. Então, ele prolonga a ação do anestésico e previne, né, que esse anestésico caia na corrente sanguínea e seja levado para outra parte do corpo. E nós temos ainda os agonistas adrenérgicos de ação indireta. Essas drogas, elas não têm a capacidade de se ligarem nos receptores. Porém, elas aumentam a liberação de noradrenalina ou impede que a noradrenalina seja removida, né, do local onde ela foi liberada. Então, essas drogas, de certo modo, fazem com que ocorra um aumento de noradrenalina e é essa noradrenalina que vai ativar os receptores. Essas drogas não aumentam apenas noradrenalina, mas também adrenalina, dopamina, tá? Todas as catecolaminas, ok?